Parque dos Diamantes é um jogo de geolocalização e realidade virtual, onde eu, na verdade, tento explorar arte, tecnologia e esporte. Na verdade, é um jogo de ocupação também. Ele trabalha muito essa coisa do espaço físico com o virtual, essa mistura mesmo, sim, porque a criança ela brinca com o digital, mas ela tem que caminhar também, tem que percorrer os espaços para poder estar jogando, né? Você joga com um tablet, no caso pode ser um Android ou um iPad, tanto faz. Basicamente funciona com o princípio de realidade virtual. Então a criança ela tem que apontar o iPad para onde ela quer, com a visão da câmera e com implementos virtuais sobrepostos, né, que a gente chama isso de realidade aumentada, ela vê os diamantes que foram espalhados. E o legal é que isso funciona com uma tecnologia bem simples, que é de GPS. Na verdade, os iPads eles têm que ter um chip 3G que seja, mas não necessariamente precisa de internet, porque é um jogo versus. Então, a primeira criança, ela vai, espalha, e a segunda criança com o mesmo iPad, ela procura as bombas. Então, também acaba criando uma interação entre crianças e tal, onde uma tem que convidar a outra para jogar, pelo fato de ser um jogo versus, ser um jogo em dupla, né? E aí isso é o esconde-esconde. E o mais legal também disso é que eu tento trazer sempre brincadeiras antigas, ou seja, uma brincadeira que é de esconde-esconde com o digital. Ela é só uma ferramenta para tornar essa vivência uma coisa real, né? Ajuda ele. Diamante que eu quero, né? No espaço, eu tô desenhando ele em volta. Eu tô vendo as árvores aqui também, tá vendo? Elas estão dentro desse mundo muito louco aí. Só que pra eu ver direito ela, é que ela é muito grande, ela tá aqui. Bom, eu sou o Deck, o Deck Wide, é um avatar que eu criei aí, que é a abreviação do meu nome, que é Daniel Emiliano Clanwild. Mas eu tenho uma pesquisa muito vasta desde o começo, onde eu procuro explorar formas de jogabilidade. Quando você está falando de formas diferentes de se interagir, você acaba também evoluindo numa pesquisa que é sobre sensores. Nessa eu descobri, por exemplo, sensores como o Leap Motion, o acelerômetro, a câmera, a própria câmera de vídeo pode ser um acelerômetro, quer dizer, desculpa, um sensor, né, onde você pode fazer reconhecimento de faces e tal. O que eu pesquiso eu pesquiso o como jogar, né, e não o que jogar. Para mim, o joystick ele ficou na década de 60 com o Atari. Era uma interface de controle da década de 60. Hoje a gente tem outros sensores, a gente tem outras formas de se interagir com o computador, né? Não necessariamente só com botões, né? Então, acho que o mais importante de tudo aí na verdade, automação. Porque eu acredito numa palavra muito forte, que é a liberdade digital, onde você torna a tecnologia uma ferramenta mesmo para você facilitar o seu dia a dia. Eu tento, na verdade, através do jogo, achar formas em que a tecnologia vai me ser útil mesmo um dia, onde eu possa, por simples comandos de voz ou de gestos, eu possa dar comandos para o meu robô e ele fazer tudo para mim. É mais ou menos isso que eu penso. E aí, dessa maneira lúdica aí, a gente consegue encontrar esse princípio aí de novas formas de controle, né? Vamos lá. Vicky, deixa eu explicar. Você tem que achar uma cor pra você. Mas alguém já tá com. Joga de dois. Você chama ela pra jogar. Mimi, vem cá! Vamos brincar, vamos jogar de dois. Sobre a geolocalização, né? É o princípio primordial aí para esse jogo.
simplesmente só com um sinal de celular, hoje em dia já é possível fazer a triangulação. Então, não necessariamente você precisa ter um plano de dados no seu celular. Então, é um jogo que roda offline, ele não precisa de internet. Outra coisa que eu utilizo é a realidade virtual junto com a realidade aumentada e imergir, né, num espaço, enfim, criado digitalmente, usando, na verdade, outro sensor, além da geolocalização, do device, do mobile, que é o acelerômetro, que aí com o acelerômetro eu consigo identificar a rotação do device e assim conseguir fazer, ele sabe que eu estou apontando para cima ou que estou apontando para baixo, para o lado e para o outro. E aí você cria esse conceito aí da realidade virtual, né? E eu chamo de realidade virtual com realidade aumentada porque, na verdade, eu utilizo a câmera filmadora frontal do aparelho, onde eu consigo visualizar a imagem e, junto com a imagem dessa câmera, eu jogo elementos artificiais, elementos digitais, onde cria essa sensação de que aquele objeto digital ele realmente está presente aqui no espaço. E justamente, né, é um projeto de ocupação de espaço, porque as pessoas elas utilizam o espaço, só que acabam não derivando nele, ocupando ele de forma completa, caminhando entre as árvores, ou indo até o canto, ou indo, enfim, procurar outras maneiras de se interagir com o espaço onde a gente convive, que no caso, por exemplo, para as crianças, quando brincam no parquinho, que ficam sempre nesse ponto central, já pré-estabelecido e organizado por arquitetos e edificações humanas, acabam explorando outros espaços desse mesmo parquinho que ela nem chega aí, que é o canto, que é a caçamba longe, enfim, aí ele acaba se interagindo com coisas que não estavam pré-definidas ali. E isso também é muito legal de se fazer, porque o projeto já aconteceu em praças, já aconteceu, enfim, em parques, não só no parquinho, enfim. Então, é muito legal essa ideia da ocupação do espaço realmente, dessa coisa da liberdade, enfim, que pode se criar e dar outros pontos de vista para as crianças, é isso. Pontos geolocalizados. Aí, esse primeiro jogador, então, ele vai espalhar esses diamantes, né? Esconder esses diamantes, enfim. E o segundo vai procurar. E o segundo vai procurar, então, esses lados. Agora sim. Aí, ó, pronto, ganhou o jogo. Ganhei? Ganhou. Ganhei. Bem simples, né? Então você tem essa primeira tela aqui com o botão jogar bem grande. Se estiver aparecendo calibrando, só dá uma guardada. Aí você clica nesse botão que é o de configurações, onde você pode ajustar diamantes, ajustar tempo, ajustar alcance. O alcance é basicamente o seguinte, é como se fosse um campo de força localizador seu. É sempre legal deixar 150. Aí tem o GPS, que é a sensibilidade, ou seja, a acurácia que o GPS tem que ter para você rodar o jogo. Então tem que estar de 5 a 10% de acurácia, depois eu posso mostrar onde é que isso fica. Filter interface, ou seja, se você está usando num ambiente muito escuro, ou num ambiente muito claro, ou num ambiente meio termo, você pode estar escolhendo aqui. Fez os ajustes que você quer, colocou 5 diamantes e tal, e aí começa a jogar. Então, bem o que eu falei, né? Você tem que apontar a câmera para onde você quer. Você pode também desenhar essa bomba, esse diamante da maneira que você quer. Então eu estou desenhando o diamante aqui, fazendo um círculo aqui da minha volta, espera um pouco, aí ele ativa. E aí o diamante ele fica bem em cima aqui, né? Ele fica bem em cima de você,
como ele está aqui, eu estou no mesmo ponto geolocalizado, né? Eu tenho que então caminhar para um outro ponto para poder visualizar ele de longe. E assim a criança ela vai espalhando esses diamantes pelo campo, então ela tem que caminhar até o local, cria o diamante naquele ponto. Terminados os diamantes, aí ela entrega o iPad para a segunda criança. Essa segunda criança ela tem que encontrar então esses diamantes também apontando, ir de encontro ao diamante, ou seja, tem que chegar bem próximo dele. E aí aparece um botão localizado, desativar. Apertando desativar, aquele diamante some e ela tem que partir para o próximo até conseguir localizar todos. Tem um parâmetro ali de tempo e quantidade de bombas encontradas e tal. Vence com quem conseguir achar os diamantes em menos tempo. É isso.